Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? Chegamos até aqui, até aqui a espiritualidade de Deus está nos mantendo viva aqui nessa realidade, né? A nossa consciência. Agradecer, né, por isso, né, pessoal? Que é mais uma oportunidade de a gente experimentar coisa aqui nessa realidade, né? De também cumprir o nosso propósito de vida, né? Aquela nossa missão da alma, né, pessoal? Então, por isso que a gente tem que agradecer, pessoal, tá? Por Deus estar nos mantendo aqui nessa realidade, né? Mantendo o nosso corpo, né, saudável para a gente, a nossa consciência conseguir estar aqui nessa realidade, né? Experimentando muitas energias, tá, pessoal? Tem energia boa? Tem energia boa. Tem energia ruim? Tem energia ruim também, tá, pessoal? É só a gente saber as energias que a gente vai se atrelar a essas energias, tá? Quando eu tô falando energia, tá, pessoal? Não é energia do porte, não. A energia da luz da sua casa. Não tô falando dessa energia, não, tá, pessoal? Na espiritualidade, a gente que estuda, sabemos que a gente está no mundo quântico. Então, o mundo quântico é um mundo de energia, tá? É um mundo feito de energia. Então, sabemos que estamos no mundo quântico, então tudo é energia. O nosso comportamento, o nosso pensamento, as coisas que estão aqui nessa realidade, tudo é energia, tá? Ambiente tem energia, tá? Então tudo, tá, pessoal? Então a gente que é da espiritualidade, a gente trabalha isso, pessoal. Trabalha as energias, vê com as energias, equilibrar essas coisas aqui para a gente conseguir viver aqui, tá, pessoal? Porque senão pode entrar em um colapso, então entrar em curto-circuito, tá? Você já viu a energia entrar em curto-circuito? Pode pegar fogo, pode explodir, né, pessoal? Então, a gente, né, como estudante dessas coisas, né, pessoal? A gente aqui está aprendendo, a gente já tem algum conhecimentozinho, a gente tem melhorado, se sentido bem, né? Mas é isso, a gente tem que melhorar mais, tá? Para que a gente seja um canal dessa energia do Criador para as outras pessoas que estão precisando. E tem muitas pessoas, tá? Por isso que eu quero agradecer, tá, pessoal? O meu canal agora aí, ó, muito inscrito, tá, pessoal? Obrigado vocês aí, tá? Isso por quê? Porque vocês estão sintonizando na energia que eu tô falando, tá? Muitas pessoas novas ainda, né, pessoal, que não entende o que é isso, tá? O que é espiritualidade, o que é Deus, o que é igreja, o que é a obra, aonde é a obra, né? Aonde é a sua igreja, irmão Samuel? Aonde é que você faz a obra, né? Existe dois significados para obra. Obra de, como é? Que o espredeiro trabalha, obra que se chama obra de Deus, né? É essa que as pessoas falam. E existe a obra daquela que a gente vai para o banheiro. Meu Deus, que bobagem, né, pessoal? Mas é isso, existe esse significado desse nome. Mas a obra espiritual, né, pessoal? A gente tem que saber aonde é que acontece essa obra agora. Então, tem muita gente nova, né, no meu canal, então tem essas dúvidas. Ainda está um pouco também, a mente foi cauterizada por esses conceitos religiosos, né? Então a gente tem que entender, tá, pessoal?
É uma consciência que está aí, graças a Deus, ela assistiu o meu vídeo, né? Comentou no meu vídeo, tá? A opinião dela, o que ela tá pensando no momento, né? Então, respeito isso, tá, pessoal? Porque é o pensamento que a pessoa tá tendo ali, a visão, né? Por mais que seja limitante, mas ela tá tendo uma visão. Importante que ela assistiu meu vídeo, tá, pessoal? Agradecer essas pessoas novas, tá? Tá certo, pessoal? Vamos lá começar o nosso estudo. Ontem a gente começou, foi a segunda parte, não foi? Agora parece que a gente vai para a terceira parte, né? Terceira parte desse tema que a gente tá falando. Vou tomar um pouco de chá aqui, para minha garganta ficar melhorzinha, né? Tá bom. Meio amargo, mas dá para tomar que é bom para nossa saúde, né, pessoal? Então, pessoal, o que é que como é que se diz? O nosso estudo que a gente tá falando aí, né? O que é a separação, né, pessoal? A separação espiritual, né? Não é esse tema que a gente tá falando ou é outro? Hein? A gente já falou de separação, não foi? Tá vendo? Eu já tô me perdendo, tá, pessoal? É isso mesmo, o que é a separação espiritual, né? A gente falou aí, deixa eu recapitular aqui, né, pessoal? A gente falou aí primeira, segunda parte, não foi? Foi isso mesmo, primeira, segunda parte. O que é a separação espiritual? Então, tá interessante, né? Eu tô vendo aí que vocês estão assistindo, me dando audiência aí, tá? Obrigado aí. É bom para a gente estar estudando isso, né, pessoal? Então, o que é essa separação? Separação espiritual? Que é uma separação de Deus, pessoal. Como é que a gente separa de Deus? É quando a gente sai do grupo lá religioso, do templo religioso, quando a gente sai da igreja? É aí que a gente está separado de Deus, pessoal? A gente precisa entender isso, né? O que é essa separação espiritual? Então, aí ele fala, o que é a separação espiritual? Ele fala, a separação espiritual é um conceito espiritual que significa a desconexão com o divino, com Deus ou a espiritualidade, ou a desconexão do indivíduo consigo mesmo. Essa separação espiritual em um sentido da espiritualidade, e o indivíduo que está é um indivíduo que está longe da fonte ou de Deus, que é a alienação de Deus, no qual está frequentemente associada a ideia de morte espiritual, né? Que é a separação de Deus. Então, a morte espiritual é a separação de Deus, que significa uma ausência de vida espiritual e vitalidade divina. Um estado de dormência, então, o estado da sua consciência, né? É a separação que pode ser revertida. Então, essa separação pode ser revertida através de convenção ou arrependimento sincero. Então, pessoal, foi isso que a gente viu, né? Aí na primeira, segunda parte, né? Eu aconselho, tá, pessoal, que você assiste a primeira, segunda parte, para você ir acompanhando o raciocínio, tá? Porque teve muita coisa que eu falei aqui, tá? Eu aqui só vou dar uma recapitulada do que a gente estudou
nesses dois vídeos aí, tá, pessoal? Não vou entrar em detalhes, tá? Mas é isso, então pode ser revertida através de convenção e arrependimento, que é o despertar da consciência, tá? A convenção e o arrependimento é o despertar da consciência, tá, pessoal? E aí eu coloquei a pergunta, e por que não podemos vibrar nesse estado de separação? Por quê, pessoal? Porque sabemos que é um estado de morte espiritual, né? E a gente vai ficar, né, sem sentir a vida espiritual, a vitalidade divina, né? A gente vai ficar num estado de dormência, então. Por isso que a gente não pode vibrar aí, tá, pessoal? Principalmente a gente que despertou, tá? A gente tem que ir despertando essa consciência. Não voltar ao estado de dormência, de ignorância. Tá, pessoal? E parece que tem alguns aí que fala de espiritualidade, de expansão da consciência, tá voltando a dormir, tá praticando coisas, tá, pessoal? Querendo mentir, enganar a pessoa, tá praticando coisa que é coisa de pessoas que estão dormindo. Não pode, tá, pessoal? E aqui, tá, pessoal? Porque essas pessoas entram nesse meio por causa de dinheiro, porque nesse meio, né? Conseguiu fazer com que as pessoas aí tenham dinheiro, então isso mexe com as pessoas, tá? Então, pessoal, a gente falou disso, né? E que o que é essa separação espiritual, né? Que eu falei até também que está longe da fonte, né? É a alienação de Deus. Eu tenho um vídeo aqui gravado o que é a alienação de Deus. Está aqui, pessoal. Alienação espiritual. Está aqui no meu canal. Eu falo sobre esse tema também, tá? Para vocês entenderem, tá, pessoal? Porque pessoas novas mesmo, muitas pessoas novas vão entender o que é a alienação de Deus. Eu sei que a maioria, né, principalmente os evangélicos, não conhece esses termos, tá, pessoal? Esses conceitos, tá? Eles não conhecem. Por isso que meu vídeo aqui, meu estudo aqui, teve uma pessoa, né, que é próxima a mim, que ela ficou assistindo, é evangélica, né? Ela disse: rapaz, de onde você tirou essas coisas? Porque eles não estudam isso, pessoal, tá? Ele lê lá livro, faz lá aquelas campanhas, aquelas coisas. Os evangélicos estão assim, pessoal, tá? Esses que se dizem que estão falando o evangelho, né? Da graça, mas esse evangelho é falsificado. É por isso, tá? Então, aí a gente falou a segunda parte, né? Aí a gente parou aqui, terceira parte, né? Que a gente falou assim, que se intensifica, então, se essa conexão leva a um sentimento de solidão. Então, a falta da conexão pode levar essa conexão pode levar ao sentimento de solidão. Desespero que se intensifica à medida que nos afastamos do caminho divino e do chamado da nossa consciência. Então, à medida que a gente vai se afastando do caminho divino, né, que é o caminho de Cristo, para a nossa consciência, a gente também vai se afastando do chamado da nossa consciência, né? Aí, esses dias aí eu gravei o que é o chamado da consciência. Tá aí o vídeo aí, uma novela que eu fiz aí, para você assistir aí, tá, pessoal? Então, tem estudo, tá? Estudo para mais de método. Ai, muito estudo, irmão Samuel. Ai, eu não tenho tempo. Ai, eu não consigo ficar pensando, né?
Você tem que acostumar a frequência, tá, pessoal? Tudo é um costume de você acostumar a frequência. Porque é uma coisa. Tem pessoas que não tinham costume aqui de meditar, pessoal. Ficava inquieta, ela não conseguia meditar. A ansiedade dela, sabe, tão grande, então não conseguia. Hoje em dia já consegue, tá? A meditar, já consegue ficar mais tranquila. Porque ela foi acostumando a frequência. Então, a gente de estudar todo dia, né? Você sentar aí todo dia 50 minutos para me assistir aí, né? Eu tô trazendo essa informação para começar a instigar você, para você já ficar, nossa, começar a pensar, né? Seus pensamentos for levado para essas coisas espirituais. Então você vai pesquisar, então você vai se envolver, você tem pessoas que não tinha nem vontade de orar, vai estar começando a vontade de orar. Então é para isso aqui o estudo, tá, pessoal? E para ir abrindo a consciência, né? Tem gente que não consegue, tá, pessoal? Na hora que vê assim 60 minutos, 50 minutos, essas pessoas que assistem vídeo rápido, ele, meu Deus, não tenho paciência de escutar isso. É porque está em outra frequência, pessoal, tá? Essas pessoas estão em outra frequência. Mas quando começarem, né, assistir um, assistir outro, aí vai pegando gosto, aí vai entrando na frequência, aí vai gostando da novela, tá? Porque é assim, porque a gente tem dificuldade aqui, né, pessoal? Tem dificuldade em muitas coisas, mas tudo é o prazer, a frequência que você está sentindo. Você tem que sentir prazer. Então, o próprio Deus vai colocando desejo, vai instigando. Nossa, gostei. Nossa, é interessante esse estudo. Então, a pessoa começa a entrar nesse envolvimento. Quando vê, ela está assistindo 2, 3 vídeos meus, tá, pessoal? Ela está assiduamente aqui no meu canal. É assim, é difícil começar, tá? Mas quando a gente embala, é tipo a gente pega o embalo, quando desce, né, no embalo, pronto, aí ninguém se segura mais, tá? Então, por isso, tá, pessoal, a gente tem que fazer isso. Atender nosso chamado da consciência. Aí ele fala, terceira parte, né? Assim o arrependimento, né? O arrependimento sincero é essencial para restaurar nosso relacionamento com Deus. Então, por isso que Deus fala, né? Tem que ser de todo o coração, de toda a alma. É o primeiro mandamento, né, pessoal? Porque senão a gente não vai encontrar esse Deus vivo, pessoal. Você pode estar aí em qualquer grupo agora aí religioso. Você pode estar até agora. Mas se você não tem esse arrependimento sincero, você não vai se conectar a essa frequência. Você vai estar separado espiritualmente. Você não vai ter vida espiritual. Você não vai ter desejo, gosto pelas coisas espirituais. Você vai ter desejo, gosto pelas coisas da carne. O desejo do homem egóico, né? Você vai ter desejo para isso. Entende, pessoal? É por isso que esse estudo é importante, tá? Eu estou trazendo aqui para você entender. Porque essa separação não tem nada a ver com o que os líderes religiosos colocaram na sua cabeça. Que você só vai estar conectado com Deus se você estiver em algum templo, em algum grupo religioso. É um engano que eu preciso falar isso aqui para vocês. Tá? Depois que muitas pessoas do canal aqui descobriram isso, né, pessoal? As pessoas ficaram assim olhando. Nossa, não tome raiva, tá, pessoal? Dos grupos lá religioso, evangélico, católico, não tome raiva, tá, pessoal? Como é que se diz? Eles estão também na ignorância, né? Alguns escondem isso de você por interesse, tá? Por muita coisa, tá, pessoal?
Não tome raiva dessas pessoas, tá? Entenda isso, que isso é um engano que existe aqui nessa realidade. Então, o arrependimento sincero é essencial para restaurar nosso relacionamento com Deus. Ao confessarmos o nosso pecado e buscar a Deus sinceramente, encontramos um caminho de volta à comunhão com Deus. Então, só assim você vai voltar a essa comunhão, tá, pessoal? Se não for um arrependimento sincero, né? Se não for essa busca, se você não confessar de coração mesmo, não buscar a Deus, porque Deus está olhando, a espiritualidade está olhando para ver se você está na sinceridade. Então, quando você faz isso, tá, pessoal? Tem pessoas que fez a oração tão sincera, Deus se manifestou ali na vida dela. Ela sentiu a presença, então voltou a conexão, ela começou a sentir a presença de Deus. É assim, você pode agora ir no seu quarto aí. Se você está com o coração, o arrependimento, a sinceridade, então volta a conexão. Deus começa você entra numa frequência que se conecta com a fonte, com Deus. Consigo mesmo, com a sua espiritualidade. Então você começa a sentir algo diferente. Você começa a ver um mundo diferente. Você começa a sentir as coisas diferentes. Entende? É isso. Não tem o que fazer, pessoal. Se você pode estar onde você estiver, em qualquer grupo aí, se não tivesse arrependimento sincero, se você não confessar, você não vai encontrar o caminho de volta para a comunhão. Você vai estar separado nessa desconexão do Criador. Então, é isso que eu quero aqui, tá, pessoal? Estou trazendo conhecimento para que você tenha a expansão da consciência, para você perceber, você ter um arrependimento sincero e voltar para as coisas espirituais. Eu acho que o próprio lá em Apocalipse, né, Cristo falou isso. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Então, arrepende-te, mesmo que você aí, tá, pessoal? Arrepende agora. Você pode fazer isso aí a qualquer momento, se conectar aí, tá? Depois que você conectar, aí você trabalha essa conexão, essa frequência, para você sempre estar na presença de Deus. Tá, pessoal? É isso que a nossa dificuldade é a gente manter na frequência elevada, pessoal. Porque muitas coisas aqui querem corromper a gente. É dificuldade para a gente que é espiritual, tá? As pessoas que já estão aí aprontando, ela tá nem aí, pessoal. Não tem preocupação, nada disso. Então aqui, já tá no umbral mesmo, já tá na lama, tá? Mas a gente que não quer pisar na lama, na sujeira, isso se torna bastante difícil para a gente. A gente quer fazer as coisas corretas, a gente não quer mentir para ninguém, a gente não quer maltratar ninguém, fazer mal a ninguém. Então, isso aqui nessa realidade se torna um peso, né, para a gente, pessoal. Por isso que a gente precisa da ajuda de Deus, né, da espiritualidade, para a gente estar numa frequência, para a gente conseguir fazer como é que se diz? Fazer entrar numa frequência boa, tá? É difícil, por isso que é difícil, tá? Se alguém tá falando que espiritualidade é fácil, né, pessoal? Tô mentindo para você, pessoal, tá? Você tem que vir consciente do que você pode enfrentar dificuldade. Ninguém aqui é enganado, tá? Aqui eu não engano ninguém, nenhum de vocês, tá? Para isso, para que você se firme na verdade, tá, pessoal? Mas você vai ter que atender o chamado. Se você for chamado, você vai ter que atender o chamado da sua consciência. E vai ter que enfrentar essas dificuldades, né?
Aí ele fala, por isso a importância do arrependimento sincero e da reconciliação em nossa vida espiritual não pode ser subestimada. Então, a gente não pode subestimar esse chamado, porque quando está chamando você para o arrependimento, está tocando em você, é a própria alma está chamando você a essa conexão, a essa reconciliação com Deus, né? Com a sua vida espiritual, né? Que é essa parte da alma divina. Então, está chamando você, pessoal. Não endureça o coração. Por isso que o próprio Cristo ele fala, né? Não endureçais o coração no dia que eu tiver batendo na porta, né? Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Então, Cristo quer cear com você. Mas você diz, não deixa Cristo entrar. Aí não tem vida espiritual, tá? Vida sem Cristo não tem vida espiritual, tá, pessoal? Então, a reconciliação, né, que é os apóstolos receber esse ministério da reconciliação, em nossa vida espiritual não pode ser subestimada, então não subestime isso. Quando reconhecemos, né? Quando reconhecemos nossos erros e buscamos a reconciliação, abrimos a porta para a restauração de nosso relacionamento com Deus e com o outro. Então, quando a gente decide, né, aceitar que a gente tem erro, né, confessar e a gente buscar essa reconciliação com Deus, com a espiritualidade, o que é que acontece, pessoal? Ele diz que abre uma porta. Então, é a porta que você abre para Cristo entrar. Então, quando você abre a porta, o que é que acontece? Você abre a porta para a restauração de nosso relacionamento com Deus. Então, para que a gente restaure o relacionamento que foi perdido, né? Lá em Adão e Eva. A gente estava desconectado, separado. Então, por isso que Cristo veio ser essa porta para você abrir, para você se encontrar com Deus. Então, seu relacionamento com Deus ser aquele relacionamento sincero, aquela comunhão verdadeira com Deus. Cristo veio nos ajudar, por isso que ele é o caminho, ele é a porta, ele é o caminho estreito também. Por isso que Cristo é tudo isso, tá? Porque antes a gente não poderia se conectar, Deus não poderia se relacionar com o nosso espírito, com a nossa consciência. Não podia. A gente estava separado, né? É o nosso título, né, do nosso vídeo. Então, vai o quê? Vai abrir a porta para uma restauração de nosso relacionamento com Deus e com os outros. Então, não só com Deus. A gente vai abrir uma conexão de um relacionamento sincero com as outras pessoas. Com as outras consciências. Então, a maneira que você se relaciona com o outro denota a maneira que você está se relacionando com Deus. Olha aí, pessoal. Como é que as pessoas se relacionam uma com a outra aí? Será mentindo? Por isso que você, para mentir para o seu irmão, para enganar, para tirar dinheiro? Um monte de pastor fazendo isso, pessoal. Não fala a verdade para o seu próximo? O que é isso, pessoal? Não ama o seu próximo? Não tem misericórdia? Não tem empatia pelo seu próximo? Então, o relacionamento que a gente lidar com outro reflete o relacionamento que a gente tem com Deus. Se a gente tem um relacionamento com Deus saudável, a gente está se sentindo bem, Deus está nos abençoando, então a gente vai ter uma frequência, um relacionamento com o outro melhor.
Não tem o que fazer, tá, pessoal? Essa é uma verdade que está no nosso focinho, na nossa cara, tá? Então ele fala, por que que restaura o relacionamento? Porque a reconciliação com Deus é um processo de restabelecimento da relação de harmonia entre o ser humano e Deus, que foi corrompida pelo pecado. Então, pelo pecado de Adão. Foi corrompida lá, né? Então, a reconciliação representa isso, pessoal. A reconciliação com Deus é o processo que a gente desperta, entra, né? De restabelecimento da relação de harmonia. Então, para a gente entrar em harmonia entre o ser humano e Deus. Então, e Deus está com a gente aqui, pessoal, mas a gente tem que entrar em uma harmonia, né? Porque a gente tem um ego e a gente tem uma parte divina. Então, essas duas partes não se beijam, tá, pessoal? Uma quer fazer uma coisa, tá? E outra quer fazer outra. Então, o que é que a gente tem que ter que levar essas partes à harmonia para que convivam juntos, tá, pessoal? Sempre a frequência mais baixa obedecendo a frequência mais acima. A gente não pode ser dominado pelo nosso ego, né? Que a Bíblia fala que é a nossa carne. A gente não pode. Então, quem tem que dominar é o Espírito. É o Espírito de Deus dominar a gente, tá? Então, vai ter que restabelecer esse relacionamento de harmonia, porque quando Adão pecou, ele entrou em uma desarmonia. É tanto que a humanidade está nessa desarmonia. Então, quando Deus está despertando a consciência, então está tirando você para que você entre agora nessa harmonia com ele, com o Criador. Foi o que Adão, né, perdeu lá. Então, através da frequência de Cristo, a gente pode voltar a essa harmonia. Então, ao caminho do meio, ao caminho de Cristo. É claro, né? É claro, né, pessoal? Quem é que vai voltar? A nossa consciência, pessoal. É um estado de consciência que você entra, né? Por isso que a gente está falando sobre isso, né? Porque quem tá separado de Deus é a nossa consciência, né? E a gente está aqui, então Deus quer estabelecer esse relacionamento, essa harmonia entre o ser humano, né? A parte egóica e a parte a harmonia entre o humano e Deus, então a parte egóica e a parte divina. Que essas duas partes foi corrompida pelo pecado, então pelo pecado lá de Adão. Por isso que para a gente se conectar, precisa da frequência de Cristo, porque Cristo que fez esse caminho, essa ligação com o verdadeiro Deus, né? O Deus vivo, o Deus incognoscível, né? Não esse Deus morto aí que todo mundo adora, tá, pessoal? O que mais, pessoal? Que ele fala aqui, vamos lá. Ele fala, no qual, né, trouxe essa desconexão espiritual e um sentimento de afastamento de si mesmo, de Deus, da fé e do propósito de vida. Então, ele diz esse pecado lá, né, que quando foi corrompido Adão, né? Então, o que é que trouxe? Ele disse que trouxe, né, uma desconexão espiritual. Então, da sua consciência, do Espírito de Deus. E aí o que? Provocou um sentimento de que na sua consciência? De afastamento. Então, que você está afastado
de si mesmo, então, da sua espiritualidade, do que é você, de Deus, né? Você está afastado, da fé, você tá afastado da fé, e do propósito da vida que você veio fazer. Porque quando você se afasta da alma divina, você se afasta do propósito. Entende a bagaceira que aconteceu, pessoal? E aí ele fala o que mais? Podendo se manifestar como um vazio interior. Então, as pessoas vai sentir esse sintoma, né? O vazio interior. Porque talvez esse vazio não é porque está faltando algo na vida dela aqui, está faltando pessoas do lado dela. Não, pessoal. Porque tem pessoas que estão arrodeadas com dinheiro, pessoas que têm posição, pessoas, mas ela está sentindo um vazio. E a maioria das pessoas que sentem isso, tá, pessoal? Elas não falam, tá, pessoal? Principalmente se for uma pessoa que está em um conceito religioso. Mas ela está sentindo um vazio lá, ela não se completa. Então, para ela falar isso, eu estou sentindo assim um vazio. Então, ela não quer falar isso, ela tem vergonha, tá? As pessoas escondem isso até o momento que ela vai, até o momento que isso vai explodir na vida dela. Então, como que uma ansiedade, uma depressão. É isso que está acontecendo com as pessoas, pessoal. Eu já sei, tá? Ninguém precisa me falar, eu já sei que vocês estão desconectados, separados da fonte. Eu já sei, tá? Não adianta esconder, tá? Eu vou para a igreja aqui, irmão Samuel. Eu sou muito religioso. Não adianta, tá, pessoal? A mim você vai enganar as outras pessoas, tá? Que estão dormindo, tá? Mas verdadeiramente vocês não vão me enganar. Então, o que é que acontece com essa pessoa? Ela entra nesse vazio, né? Cadê? Ele fala vazio interior, falta de propósito, então ela fica, não tem propósito, não tem gozo também, né? Na alma. Curte as coisas aqui, né? Mas ela não sente, ela está faltando algo. O que é que está faltando? É isso, tá? É essa conexão que está faltando Deus na vida. Porque nenhum homem foi feito para viver sem Deus aqui nessa realidade. Nenhum homem agora na Terra. Tá? Aí ele fala, cadê? Vazio interior, falta de propósito, solidão. Então, essa solidão não é como a gente da espiritualidade, tá, pessoal? Que a gente entra na solitude. Essa solidão é mesmo você estando com pessoas do lado, com gente, você está sentindo solidão. Teve uma pessoa mesmo, mas parece que foi um artista. Eu vi a entrevista dele, ele confessou que mesmo ali ele cantando, né, as pessoas do lado dele, ele ganhando dinheiro, ele viajando, ele disse que estava sentindo um vazio, uma solidão, ele disse que estava só. Entende, pessoal? É disso que eu estou falando, tá? Essa solidão. Porque, por exemplo, eu mesmo, a minha vida é só, tá? A gente tem a nossa solitude, a maioria do tempo eu passo só aqui. Às vezes eu tenho aqui relacionamento com minha mãe, minha irmã, minhas filhas, mas a maioria eu passo só, entre aspas, né? Que a gente agora não tá só. Mas eu não tô triste assim, sofrendo aquela. Eu não tô triste pelos cantos chorando, tá, pessoal? Porque quando a pessoa fica triste pelos cantos, chora. Opa aí, eu vou tomar aqui um chá que já tá me dando solução. Então, quando a pessoa fica mesmo rodeada, fica triste pelos cantos, chorando. Então, essa solidão, é dessa solidão que ele está falando.
Ele fala o desinteresse por práticas espirituais. Então, pessoas que não, por exemplo, não tem interesse aqui de ouvir meu vídeo, então, essa pessoa já demonstra que está nessa desconexão. Não tem interesse de ouvir, não tem interesse por coisas espirituais, não faz nenhuma oraçãozinha, não medita, tá, pessoal? Não tem interesse de ouvir uma coisa espiritual, tá, pessoal? Entende? Então, é disso que a gente tá falando, tá, pessoal? E é muito ruim. E graças a Deus, tá, pessoal? Chegar aqui no meu canal aqui, tá, pessoal? Espero que tenha se inscrito aí, né? Esteja acompanhando os meus vídeos aí, tá, pessoal? O nosso estudo, né? Chegaram pessoas assim também, pessoal, que, como é que se diz? Não fazia mais práticas espirituais nenhuma, não queria nem meditar, não queria orar, principalmente porque estava decepcionado por muitos conceitos religiosos, né? Espiritualista, evangélico, então tava desgostoso da vida, né, pessoal? Como as pessoas falam. Então, não estava mais querendo se envolver com essas coisas espirituais. Queria meditar, não queria orar, não queria ler a escritura, ler livros espirituais. Então, ela estava querendo se afastar porque deve ter sofrido algum trauma, né? Algum trauma espiritual nesses conceitos religiosos. É o que a maioria, tá, pessoal? A maioria, quando sofre trauma, sofre lá, aí depois essas pessoas vão para a espiritualidade verdadeira. Tem alguns que não conseguem, tá? Se desvencilhar disso. Então, temos que orar por essas pessoas, tá, pessoal? Então, ele fala que não tem, demonstra um desinteresse por práticas espirituais. Não, não quer saber, não quer orar, não quer. Então, porque está em outra frequência, está separado da frequências elevadas. Uma pessoa que está conectada a Deus, pessoal, ela gosta de orar, ela gosta de meditar, ela gosta de ouvir a palavra de Deus. Foi por isso que Cristo falou: aquele que não ouve a palavra de Deus, esse não é de Deus. Mas aquele que ouve a palavra de Deus, esse é de Deus. Ele, por mais que tenha erro, por mais ele disse, não, vamos estudar, vamos ouvir a palavra de Deus. Ele gosta de ouvir, ele gosta de ouvir as coisas espirituais. Então, ele demonstra que é de Deus. Uma pessoa que está... É porque já está em outra frequência. Tem que equilibrar isso aí, né? Voltar à comunhão com Deus. O que mais, pessoal? Que ele fala aqui, vamos continuar o nosso estudo. Aí ele fala, assim quando sentimos que há uma força maior que nos guia e protege, quando estamos conectados com a nossa verdadeira essência, conseguimos encontrar um significado. Esse é o propósito maior. Então, ele diz que quando a gente, né, volta à comunhão com sinceridade, né, pessoal? A gente diz, Pedro, o que é que acontece? Ele fala assim, quando sentimos que há uma força maior, então, quando a gente está sentindo uma força maior dentro da gente, então, o que é isso? É Deus que nos guia e nos protege quando estamos conectados com a nossa verdadeira essência. Aí a gente está conectado, porque a gente começa a dar segurança, a gente não se sente só, a gente sabe que tem em Deus uma espiritualidade trabalhando para a nossa evolução. Então a gente não tem medo. O medo vai embora. Tá? Porque é uma frequência baixa. A frequência do medo é a frequência do inimigo, tá? Por isso que as notícias, tudo eles querem passar medo para você. Para que você fique aí nessa frequência, tá? Não vá para a frequência de Deus. Então,
O que é que ele fala? Quando a gente sentimos aquilo algo maior, a gente sente que Deus está guiando, né? Está protegendo. Então a gente está conectado à nossa essência. Se você não sente isso, pessoal, é porque você ainda está nessa separação. A sua consciência está vibrando na separação espiritual. Você precisa se conectar. Então, como é que faz esse ligamento? É o arrependimento, a convenção sincera. Se não tiver isso, com choro, com lágrima, né? Por isso que Deus fala para Oséias, manda o povo rasgar, não rasgar sua veste, mas rasgar o seu coração. Senão eles não vão se conectar a mim. Deus falando isso para Oséias. Falou para Isaías, Isaías, esse povo está me honrando com lábio, mas o coração dele está longe. Manda ele rasgar o coração dele, manda ele se converter, né? Porque quando a pessoa se chega, chora, né? Teve pessoas aqui, né? É igual a mim, chorei, né, pessoal? Teve pessoas que chorou amargamente, chorou aqui, chega, soluçou, né? Ela disse que levou uns 3 dias chorando. Tava limpando tudo por dentro, né, pessoal? Mas isso é bom para que o arrependimento venha e essa ligação aconteça. Tá, pessoal? Foi assim que aconteceu com Pedro, né? Ele chorou amargamente. Ele voltou à conexão. Ele pediu perdão, né? Porque ele negou, né? Foi o que não aconteceu com outro, né? Como é? É Judas, né, pessoal? Judas Iscariote, né? Não foi o que aconteceu. Ele não se arrependeu, né? Amargamente. Então, Pedro, ele viu que reconheceu, então ele chorou amargamente e a conexão voltou. Ele ficou em paz, tá, pessoal? Então, quando estamos conectados com a nossa essência verdadeira. Então, quando você está sentindo essas coisas, então você voltou à conexão. Aí ele fala, conseguimos encontrar, então quando a gente está um significado, né? Esse é o propósito maior. Então, é nessa conexão que a gente encontra o propósito maior. Ao conseguirmos em toda a situação que vivemos. Então, conseguimos em toda a situação que vivemos, lidando de uma forma serena, positiva e com os desafios da vida. Então, quando a gente está conseguindo lidar com as coisas aqui, dessa realidade, né, com serenidade, com tranquilidade, né, pessoal? De falar sereno, com positividade, né? Sempre naquela frequência positiva. Então, isso denota que a gente está conectado a Deus, a nossa essência espiritual, né? A nossa alma divina. Então, isso denota, né? Então, a mesma coisa que a pessoa separada espiritualmente, ela demonstra o sintoma de vazio, né? A mesma coisa, aquela pessoa que se conectou verdadeiramente com Deus, ela vai demonstrar no comportamento dela, né? Que ele fala que ela vai conseguir em todas as situações, então ela vai conseguir em todas as situações que vive, né? A pessoa vive lidando de uma forma serena e positiva com o desafio dessa vida. Ele fala, nós sentimos mais equilibrado, então a pessoa vai se sentir mais equilibrado e alinhado com a nossa essência. Então ele vai se sentir mais equilibrado e mais alinhado com a essência dele. Então, sempre a frequência que ele vai colocar para fora é estar alinhado com a alma divina dele. E isso, a intuição vai começar a guiar ele, tá, pessoal?
porque para ele tomar decisões agora segundo o alinhamento de frequências evoluir, né? Então, é isso. A gente que é cristão, espiritual, aquele que é convertido, né? Arrependido verdadeiramente, a gente entra nessa conexão para a gente tomar decisões alinhadas com a frequência, né? Eu vi aí no vídeo, né, pessoal, que o cidadão, ele falava que a Bíblia, né, ele sabia que a Bíblia manda orar por todos os homens, né, da terra, todas as autoridades, tudo, né? Mas aí ele disse que não oraria pelo presidente aí que está aí, né? É Lula, né? Ele disse que não, ele não gosta de Lula, né? Então ele disse que ele não oraria, né? O cara falou para orar pelo presidente, né? Ele disse que não oraria pelo presidente. Então, esse é um desejo da carne dele ou é um desejo da alma dele? De Deus. Entende? É um desejo do ego dele. Então, um pastor, tá, pessoal? Eu vi aí o vídeo, o cara perguntando, né? Parecendo que era uma entrevista, né? Em um podcast, né? E perguntava a ele se ele ia orar por Lula, né? Que é o presidente aí atual agora que a gente tem aqui no Brasil, tá, pessoal? Ele disse que não oraria, não. Então, pessoal, mas o que é a Bíblia lá, o apóstolo fala assim, orai por todas as autoridades, né? Porque são constituídas por Deus. E ele não queria orar, porque ele deve ter entrado nessa frequência aí de política, né? De direita e esquerda, né? Ele deve estar, esse pastor aí, e disse que não oraria por Lula. Então, pessoal, o que é essa vontade? Então, se ele não está fazendo a vontade de Deus, ele ainda não está conectado com a espiritualidade. Porque conectado com a espiritualidade é você fazer a vontade de Deus, não a sua. É por isso que Cristo disse, aquele que quer me seguir, né? Negue-se a si mesmo. Então, negue esse desejo. Então, faça a vontade, a minha vontade, a vontade de Deus. Senão, você não vai conseguir seguir. Então, esse pastor não vai conseguir Cristo. Se ele fica com esse sentimento, esse desejo do ego, eu não gosto de lá do presidente aí, eu não vou orar por ele. Não pode, pessoal. Por isso que a gente que é espiritual não pode. Isso está acontecendo, tá, pessoal? Nesses grupos religiosos que entra esse tipo de essa política, tá, pessoal? Nesse meio aí e cria esse sentimento nessas pessoas aí, tá? Muitos aí entraram nessa frequência, tá? Tem pessoas no meu canal que estavam nessa frequência aí. Muitos entraram nessa frequência. Né? E a gente que é espiritual, a gente não pode ficar nem de um lado nem de outro. A gente como é do caminho do meio, a gente é do caminho do equilíbrio. A gente não vai olhar nada, a gente vai orar por a autoridade que está aí. Mas eu não gosto dele, irmão. Aí é seu desejo, tá? Você é de Deus, quer fazer a vontade de Deus? Então, quer que o próprio Deus, através dos apóstolos, nos ensina? Que a gente tem que orar. Até pelo nosso inimigo. Entende, pessoal? Senão a gente não vai estar alinhado com as frequências de Cristo. Você vai estar alinhado com o seu ego, com o seu desejo do que você quer fazer. E tem muitas pessoas se enganando no meio religioso, principalmente evangélico, estão se enganando com isso, querendo fazer o desejo do ego e dizendo que é desejo de Deus. Tá? Então, cidadão, ele começou, esse pastor que estava lá, ele tem que perceber isso.
que ele está fora da frequência de Cristo. Tá? Ele se envolveu aí com política de, né, que direita, esquerda aí, ele se envolveu e colocou isso aí no ego dele, e agora ele está querendo fazer a vontade do ego dele, e não a vontade dele. Então, tá fora. Tá fora. Pelo o falar dele, eu já vi, tá? Não pode, pessoal. A gente aqui tem que estar na frequência de fazer a vontade de Cristo. Porque se for depender da minha vontade, eu já tinha esguelado aí muitas pessoas aí. Já matado muitas pessoas aí. Porque a minha vontade era essa. Entende que a gente não pode fazer a nossa vontade, pessoal? Aquele que é espiritual, que é de Cristo, ele tem que fazer a vontade de Cristo. Minha vontade já era de matar alguns aqui, esguelado. Mas é a vontade de Deus, é a vontade de Cristo? Não, pessoal. Então, a gente tem que estar na frequência de Cristo. É isso que é estar na frequência de Cristo. É nessas situações aí. E aí, esse pastor está sendo enganado pelo próprio ego dele. Ele não está percebendo. E diz que é pastor. Entende? Estava lá falando, o cara falando para orar pelo presidente, ele disse, não oro por esse presidente. Esse aí não, se fosse o outro eu orava. Tá escorrendo. Entende, pessoal? O engano tá no meio aí, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar isso, né? Então, quando nos sentimos mais equilibrados, alinhados com a nossa essência, devido à conexão espiritual que estabelecemos com todos e com Deus. Então, devido a essa conexão que a gente estabeleceu com Deus e com todo, né? Com o todo, o que é que ele fala? A gente vai começar a vibrar alinhado nessa frequência evoluída. Então, a pergunta é, nesse podcast, esse pastor está vibrando nessa alinhamento, nessa frequência evoluída? Ele não quer, ele não gosta do atual presidente, ele não quer orar. Então, isso está certo, pessoal? Aí, por exemplo, Deus manda, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Deus manda você orar pela uma pessoa, né? Que está no hospital lá entre a vida e a morte. Aí quando você chega lá, você vê que era aquele seu inimigo. Aí Deus fala, ore por ele. E aí, você vai orar ou não, pessoal? Entende, pessoal? Eu sei que é difícil, tá? O nosso ego aqui fala bastante forte. E a gente, por isso que a gente precisa, tá? Essa identidade egóica, ela precisa estar debaixo da frequência evoluída que é a nossa alma divina. Que a gente está alinhando a frequência de Cristo. Por isso que muita gente acha o que Cristo está falando ali uma utopia. Amar inimigo, orar por quem me persegue, né? Nossa, isso é possível a gente fazer aqui. Entende? Muitos acham que isso foi uma utopia que Cristo falou. Porque ele não consegue a frequência, na frequência baixa, você não consegue amar o seu inimigo, orar por ele. Você não consegue. É o que o pastor estava sentindo ali, ó. O pastor não estava conseguindo orar pelo o atual presidente. Se fosse o outro, ele disse que se fosse o outro, ele orava. É assim, pessoal, a gente vai escolher para quem a gente vai orar ou não? Entende, pessoal? Não é assim, tá? Que Cristo, a frequência de Cristo nos ensina. Então a gente precisa tomar consciência disso, né? Eu espero que a gente tome, né, pessoal? Eu sei que a gente tem inimigo, tem pessoas, né, que nos ataca, que quer fazer mal a gente, né, pessoal? Não quer ver a gente bem, mas a gente tem que orar por essas pessoas, tá? Se essa pessoa cair na cama
lá no hospital, ela dizer, ore por mim, pedir oração para você, você não vai orar? Ou então Deus mandar, ore por ela, eu quero curar ela. E aí? A gente não vai fazer, não vai mandar uma energia boa para a pessoa? Mas ela é meu inimigo, Senhor. Eu quero matar, eu quero engargalar ela aqui agora. Eu quero que ela morra aí nessa. é o nosso, é o nosso desejo, né, pessoal? Mas não tá certo, tá, pessoal? A gente não pode, a gente que é espiritual não pode entrar nessa frequência, porque é a frequência do inimigo, não é a frequência de Deus, tá? Tá certo, pessoal? Então, ele fala que devido à conexão espiritual que a gente está tendo com Deus, né? Que estabelecemos com o todo, né? Que é Deus, e com Deus, com a nossa espírito, a gente entra nessa frequência, tá? Para nos ajudar, né, pessoal? Graças a Deus, pessoal, 60 minutos de música só tocando aqui no seu raciocínio, tá? Então, vamos parar aqui. A gente tá na terceira, né? Então, a gente vai para quarta parte. Então, a gente vai entrar amanhã, se Deus, né? E essa espiritualidade permitir, a gente vai entrar amanhã nessa terceira parte. Então, até lá, se Deus permitir, tá? Agradecer a vocês, tá, pessoal? Vocês novos, continuem, tá, pessoal? Se não estão entendendo alguma coisa, tá? Tem alguma dúvida, pode comentar aí, colocar sua pergunta ou comentar meu vídeo, né? Algo que eu falei que vocês acham que não é correto, tá, pessoal? Eu não acho isso correto, irmão. Então, coloque aí, tá? A gente vai conversar sobre isso, tá? Vou explicar sobre a situação. Tá bom? Agradecer a vocês, né? A Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!